Com a palavra o doutor Antônio Saldanha Palheiros, para responder à formulação feita pelo senador Blário Maggi. Senador, presidente, o acesso à justiça tem sido realmente um desafio de possibilitar a todos da população se valer do Poder Judiciário para a dirimência de conflitos. Isso tem sido um desafio e o legislador constituinte tratou de enfrentar essa situação com disposições muito claras, criando mecanismos de acesso à justiça, consolidando a cultura dos juizados especiais. Mas enquanto o legislador constitucional criou mecanismos até eficientes e bastante consistentes de acesso à justiça, entendo eu, senador, que não conseguiu dispor de mecanismo de escoamento desse acesso à justiça. Então, o que nós verificamos? A resposta a essa pergunta do acesso à justiça já vai ao encontro da minha atuação como coordenador da Comissão de Qualidade do Tribunal. O que nós verificamos, e verificamos isso com muita nitidez, é que, não obstante esses mecanismos que estão sendo desenvolvidos e muito prestigiados pelo Superior Tribunal de Justiça de composição de conflito, mecanismos alternativos de composição de conflito, mediação, arbitragem e etc., nós verificamos que os pontos, mais delicados e o ponto nevrálgico do congestionamento judicial são as relações de consumo. Então, no Rio de Janeiro, eu não posso retratar o restante do país, mas acredito que haja um paralelismo nessa situação. No Rio de Janeiro, as relações de consumo ocupam e significam mais de 65% dos processos. 65% dos processos. Isso é uma coisa dramática, mas nos aponta o caminho a trilhar. Se nós conseguirmos sanear as relações de consumo, o judiciário vai se desafogar e vai ter uma gestão mais eficiente, mais precisa, mais eficaz. A gente verifica também, senador, que as relações de consumo, em sua grande maioria, elas são exercidas através dos juizados especiais. E a judicialização dos juizados especiais é enorme, é imensa. Exatamente por quê? Porque é de graça. E isso fomenta a cultura da judicialização. Não que não devesse ser, mas devemos encontrar mecanismos alternativos para esse tipo de reclamação quando o consumidor não recebe o tratamento adequado do seu fornecedor. Verificamos ainda que, dentro das relações de consumo, uma parcela bastante considerável de congestionamento diz respeito aos serviços públicos. Então, por que não se criar? Já estão criadas. Eu acho que o nosso papel aí, senador, presidente, é exatamente buscarmos a eficiência daquelas instituições que já foram criadas para sanear essa situação, que são as agências reguladoras. Se um consumidor tiver um problema de energia elétrica com seu fornecedor e puder ir à ANEEL e obter um resultado satisfatório, ele não vem ao judiciário. Tem um problema de telefonia e vai à Anatel, problema de fornecimento de água, um problema de saúde, a ANS teria que prestar esse tipo de auxílio, esse tipo de saneamento, exatamente para que possamos tirar do judiciário e deixar o judiciário concentrado nas questões controvertidas de maior relevância. Entendo que esse pode ser um caminho. Por outro lado, quer dizer, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando identificamos esses pontos de convergência, de estrangulamento, se criou essas comissões. E essas comissões, tanto dos juizados especiais quanto a comissão de qualidade, ela exatamente identificava quais eram os segmentos e, dentro dos segmentos, quais eram os juízos que estavam com a tramitação de processo congestionada, e nós fazíamos mutirões. Quer dizer, os juízes que estavam com seu serviço em dia podiam se habilitar e iam trabalhar naqueles juízes que estavam precisando de auxílio, de reforço. E com isso conseguimos um resultado bastante positivo. Para meu gáudio, para minha alegria, eu tenho aqui presente três juízes do Estado do Rio de Janeiro que trabalharam comigo nas comissões de juizados especiais e na comissão de qualidade. Doutora Renata Gil, que hoje preside a Associação de Magistrados, doutora Márcia, que hoje está nas turmas de recursais, e doutor Alexandre Chini, que também está na turma de recursais do juizado especial do Estado do Rio de Janeiro. E tivemos resultados bastante significativos.
Nos juizados especiais, nós tínhamos audiências marcadas para 2 anos adiante, conseguimos reduzir a mais remota para 3 meses. Conseguimos que as turmas recursais julgassem em 15 dias, com gestão. Então, entendo, senador, entendo, presidente, que, a par do conhecimento técnico-jurídico, que efetivamente é o mais destacado, é o mais relevante para o exercício da magistratura, o aprofundamento na gestão judiciária é fundamental, porque a gestão, tudo é gestão. Então, se nós conseguirmos exercitar, quer dizer, nos traz muito orgulho também o fato de, através desses mecanismos que nós conseguimos identificar, nós hoje temos reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como um dos mais eficientes da federação. Então, a par de facilitar o acesso à justiça, os juizados especiais são abertos, temos juizados espalhados por todo o Estado, na cidade do Rio de Janeiro temos juizados em todos os bairros. A gente efetivamente deu acesso à justiça, conseguimos um resultado relativamente eficiente para escoar. Mas acredito eu, e repetindo, que não é o suficiente, porque as ações se avolumam e a facilidade de demandar está fomentando essa cultura da judicialização. E nós temos que reverter esse processo. E, quer dizer, a par da atuação do judiciário, cabe efetivamente aos senhores, que são os nossos legisladores, identificar esses mecanismos e disponibilizar uma legislação eficiente que nos permita uma atuação mais efetiva dessas agências reguladoras em relação às ações dos serviços públicos. Com a palavra o senador José Medeiros. Não, presidente, eu tenho direito a... Vossa Excelência tem direito à réplica. Tenho. Como Vossa Excelência ficou silente, eu pensei que... Eu estava tossindo para Vossa Excelência obrigado, encerrava o assunto. Não, eu vou fazer... Mas Vossa Excelência tem direito à réplica. Muito obrigado. Não, porque faltou o doutor Joel me responder sobre a questão da alteração que trouxe de volta o duplo juízo de admissibilidade. Esse faltou. Mas antes de Vossa Senhoria falar, acho que a questão que o doutor Antônio Saldanha coloca, da judicialização, esse é o grande mal que nós temos no país hoje. Tudo vai para a judicialização. E para quem já passou pelo Executivo, como eu passei, a senadora Anastasia está aqui, outros que já foram governadores, na verdade, hoje os gestores, com medo dos processos que vêm pela frente, das reclamações de Ministério Público, por qualquer decisão que você venha tomar, em muitos momentos, até para se ter um pouco de tranquilidade, deixa-se que se vá para a Justiça. Quer dizer, quase como uma última palavra. Então, coisas que o Executivo poderia tomar de decisão, de escolher um caminho a ser tomado, muitas vezes ele não o faz porque vai ter que responder lá pela frente depois, porque o Ministério Público ou o membro do Ministério Público tem uma opinião diferente da sua. Então, esse é um ponto, e Vossa Excelência tem toda a razão de que essa questão da judicialização no Brasil está virando uma coisa assim, sem fim, né? E vai ser sem fim porque nós não vamos dar conta disso. Então, também concordo absolutamente que a decisão das mudanças está aqui, né? Não são com Vossa Excelência, que são aqueles que julgam aquilo que nós já escolhemos de fazer aqui. Então, quero agradecer a sua resposta, desejar que tenha muito êxito, como teve até agora na sua carreira, e tenho certeza que o STJ está recebendo um bom ministro, assim como o doutor Joel também, que está chegando. E depois eu não voltarei a falar, quero agradecer também a presença dos demais ministros do STJ que estão aqui acompanhando essa sabatina. Aliás, eles sempre têm vindo aqui que quando tem um membro ou alguém pleiteando chegar a esse tribunal. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Joel Paciornik. Obrigado, senhor presidente. Senador Blairo, a pergunta de Vossa Excelência sobre o novo Código de Processo Civil, né? Lei 13.105 de 2015, que trouxe diversas inovações que eu creio todas, após uma longa discussão no Parlamento, devem trazer medidas efetivas que visem a corrigir alguns problemas, algumas distorções que nós enfrentamos no dia a dia.
Creio que não podemos dizer que seja um código que vai, de uma hora para outra, transformar o poder judiciário, né, que vai trazer como se em passe de mágica, né, nós tivéssemos, a partir de um código, Imprimir o quê? uma mudança tão sensível. Mas, até aproveitando a pergunta, as colocações que o desembargador Saldanha fez, eu acho que o código, com prestigiamento de outros institutos como soluções alternativas, né, quer por arbitragem, mediação, conciliação, ou quer mesmo pela efetivação do poder de agências, enfim, mas eu acho que ele, de um modo geral, será muito bom para esse problema. Especificamente, quanto à questão da mudança através da Lei 13.115 de 16, não, a Lei, perdão, Lei número 13.256 de 2016, que já fez uma alteração no Código que me parece bastante prudente, porque a redação original era transferir única e exclusivamente aos tribunais superiores, no caso STJ e STF, o juízo de admissibilidade de recursos especiais e recursos extraordinários. Essa modificação, como eu disse, de devolver aos tribunais de apelação, vamos dizer, de um modo geral, né, tribunais de justiça, tribunais regionais federais, esse juízo de admissibilidade que já vem sendo exercido há longo tempo e com bons resultados, eu acho que é uma medida assim extremamente importante, extremamente salutar, porque com certeza isso traria, a redação inicial traria uma sobrecarga imensa ao já trabalho hercúleo que se deposita hoje sobre os ministros do STJ e do STF. Se tivesse que exercer este juízo de admissibilidade em um primeiro momento, isso traria muita dificuldade para as cortes superiores. Então, esse duplo juízo, esse juízo inicial mantido nos tribunais de apelação e essa segunda oportunidade de revisão me parece ideal.